Olá, senhoras e senhores, eu sou o Joey e eu nunca fui pro Canadá porque eu acho que eles são muito educados pra mim. Olá pessoal, eu sou o Matheus Lapa e eu não sou a Luísa, mas eu estou no Canadá. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre implantando uma igreja no Canadá. Here we go! Come on! E é isso aí, cara. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui, uma boa, né? Obrigado por estar aqui. Um prazer estar aqui. Sinta-se em casa. Cara, valeu mesmo porque, como eu tava falando antes de começar, eu imagino, cara, tá no Canadá, vem pro Brasil, é aquela correria de ver todo mundo, de pregar aqui, pregar lá. Então, obrigado por arranjar um tempinho aí pra nós poder trocar uma ideia. E, cara, eu queria começar você falando um pouco dessa tua história de ir pro Canadá, de como surge o país, né, dentro, né? Se foi quando eu era criança eu sonhei com o Canadá, ou se foi como foi isso acontecendo até você começar um projeto lá de implantação de igreja. Ok. A minha história com o Canadá não começa com o Canadá propriamente dito. Né? Quando criança eu cresço naquele imaginário norte-americano, né, estadunidense, de Estados Unidos, né, vamos para os Estados Unidos. E aí em 2016 a minha esposa, então namorada, ela vai e muda com a família para os Estados Unidos. Né? E é lá que aí, então é nesse momento que eu vou para lá para ter um tempo lá, passear, conhecer Estados Unidos. E na minha segunda ou terceira ida, eu fui decidido a ir buscar um local. Eu estava cursando teologia, hebraico aqui, e aí eu fui decidido para buscar uma faculdade lá para fazer, quem sabe, um mestrado, algo do tipo. E desde o momento que eu cheguei, eu percebi que as portas foram sendo fechadas. Né? Eu mandava mensagem, não recebia resposta, ligava, ninguém atendia. Fui visitar uma faculdade em pleno semestre, não tinha ninguém na faculdade. Bem bizarro. E aí eu comecei ali de uma forma muito pessoal, né, orar e buscar o Senhor. E eu fui ministrado por um texto da Escritura, óbvio, de forma pessoal, não de forma, não dando o significado do texto, mas de forma pessoal. Quando Paulo ele tenta ir para Galácia e o Espírito o impede, né? E logo depois ele sonha com um irmão na Macedônia pedindo por ajuda. Então ali, né, o Senhor começa a ministrar no meu coração que os Estados Unidos não era para mim naquele momento o lugar no qual o Senhor desejaria que eu fosse. E naquela semana começa a surgir o Canadá. Né? Começa a surgir o Canadá e diversos sinais foram sendo apontados em relação ao Canadá, na própria questão, desde provisão até mesmo direcionamento do Senhor. E então eu comecei a fazer todo o procedimento, o processo para ir para o Canadá no ano de 2000, eu não lembro se é 2017 ou 2018. 2018, eu acho. 2018. Entrei com um processo através de uma empresa, de um amigo, e a resposta saiu antes do esperado. Né? Era para a previsão era 3 meses, saiu em 1 mês. Né? O Senhor mandou os recursos, que não é uma coisa barata. Né? Então assim, eu não fui para lá com o propósito de plantar uma igreja. Entendi. Né? Eu fui para estudar no Canadá, porque eu entendi que o Canadá era o lugar no qual o Senhor tinha para mim. O direcionamento foi acontecendo nesse caminho. Eu sabia que lá eu ia cooperar com o evangelho na região, mas não fui com a ideia de plantar uma igreja. Né? Eu fui como estudante porque eu vi que a forma mais fácil de ir para o Canadá era através do estudo. Claro. Né? Então o estudo foi um meio ali, né? Lá eu estudei educação clássica. Então o estudo foi um meio para eu estar, né? E um estudo além do não na área teológica? Não na área teológica. Educação clássica, legal? E aí
Então eu chego lá, passo o primeiro ano sozinho no Canadá, né? No final de 2018 eu caso, nos Estados Unidos. Minha esposa morava lá na época. Sim. Então, A sua esposa, a família dela é americana? ela tem alguma família lá, mas eles são daqui da região de Lages ali. Entendi. Nós nos conhecemos na infância. Mas ela estava morando lá nesse momento, nesse período. Isso. Né, a família dela morou lá há 3 anos e meio, acho. Auxiliando uns negócios da família dela lá. E aí, então, eu vou pro Canadá, e no Canadá moro 1 ano sozinho, né? E lá, durante esse 1 ano, então, eu conheço alguns irmãos. Quando eu chego lá no Canadá, eu tenho um choque muito grande aí, no quesito do evangelho, né? Porque ou tu tens as igrejas hiperfundamentalistas, né? E o contraste disso são as igrejas liberais, as igrejas progressistas. Sim. Então, quando eu cheguei lá, eu tive um choque muito grande, né? Igrejas que, de fato, apostataram da fé. Não simplesmente pelas suas práticas, mas pelas suas crenças. Sim. Igrejas que não creem na inerrância da palavra, ainda. Igrejas que não acreditam em milagres, igrejas que não acreditam na ressurreição, igrejas... E essas igrejas, elas são as históricas que viraram isso, ou elas são igrejas independentes? Tem igrejas históricas, tem igrejas independentes, É bem... é bem diversificado. Então eu me choquei bastante quando eu cheguei lá, né? Vi essa realidade e, somado a isso, tu tens esse multiculturalismo que é o Canadá, né? O Canadá foi o primeiro país a determinar o multiculturalismo ou a multiculturalidade como política pública ou como identidade nacional. Sim. Então, qual é a identidade nacional do Canadá? Né? Se tornou essa multiculturalidade. Eles abraçam até por uma questão de necessidade de força de trabalho, Sim. Até mesmo de população, né? Então, assim, então nós temos um alto índice de desinteresse em relação ao cristianismo, né? O cristianismo tem uma história ruim no Canadá, principalmente com os povos indígenas, né, que manchou muito a identidade cristã na nação, que fez muitos, né, terem repulsas contra o cristianismo, né? Somado a isso, né, tem o crescimento vertiginoso do islamismo na nação, tem o surgimento de religiões mais orientais, né, o budismo, o hinduísmo, o zoroastrismo, né, tem as próprias religiões nativas, né, essa questão do panteísmo. Então é um mundo de religiões, de crenças, tudo num lugar só, né? É um mix muito louco, né? Porque é culturas sendo inseridas dentro de culturas, Isso. né? Tu tá num bairro que tu vê que tu tá no Canadá, no outro bairro tu vê que tu tá na China, Nossa. na Índia, né, em Portugal. Então Caramba. tu tens esse mix. E o que é bacana, o que é saudável, né? Mas então eu me vi dentro disso tudo, né? Logo quando cheguei. E aí nesse ano o Senhor me conectou com uma família lá, irmãos que tinham ido para lá do Brasil, né? Foi engraçado porque quando eu cheguei lá eu falei assim, eu não quero ver brasileiro. Sim. Eu fugia de brasileiro. Sim. Né? Então eu vi alguém falando português aqui, ainda que a pessoa viesse, não me conhecesse, não me viesse perguntar algo pra mim, eu não respondi em português sabendo que a pessoa era brasileira, porque eu não queria. Enfim. E aí, no fim, acabei me conectando com esses brasileiros, com essa família, com esse casal, que me receberam na casa deles. Eu morei com eles por um tempo. Foi uma proposta deles, porque sabia que eu iria casar, e falaram, olha, vem morar conosco durante esse período para te conseguir salvar dinheiro do seu casamento, vai ser bom para você. E eles foram, eu digo que eles foram assim, com eles foi plantada a semente do que viria a se tornar a igreja. Legal. Né? Porque nós chegávamos ali pelas
6 horas da tarde, né, eu da faculdade, eles dos trabalhos. E nós sentávamos na mesa e nós tomávamos café e conversávamos sobre a palavra. Sim. E aí isso começou a ser cada dia mais intencional. Né? E nós íamos conversando até 2 horas da manhã. Né? E aí depois ele ministrava, né, louvor, e aí ele começou a tocar algumas músicas, nós começamos a orar juntos. E isso cultivando todos os dias. E aí eles foram chamando alguns amigos, e aí ali foi sendo plantada, desenvolvida Que legal. a igreja de uma forma natural, orgânica, Não necessariamente planejada. não planejada, né? Foi acontecendo. Foi nascendo. Que legal. Né? A partir dessa vida compartilhada, a partir dessa sujeição, esses irmãos, né, eles acabaram voltando para o Brasil, né, quando eles chegaram no momento onde, inclusive, eles poderiam pegar o PR deles, né, o Green Card deles. Eles falaram, não, nós entendemos que nosso tempo chegou ao fim, nós vamos voltar, nós entendemos o que o Senhor quis conosco aqui e agora é tempo de voltar. Mas aquilo que nós começamos a cultivar lá continuou, né, com outros irmãos, com outras pessoas. E a partir disso foi surgindo a igreja, a comunidade. Né? Sim. Então, eu chego, só recapitulando, eu chego para estudar, eu estudo, durante esse período de estudo eu encontro pessoas que têm um desejo de viver uma vida comunitária centrada em Jesus, aliançada umas com as outras, e ali vai surgindo essa comunidade. Né? Eu estava fazendo faculdade e antes da pandemia eu estava sendo tutoriado por um professor de filosofia política e eu estava no caminho para a questão de fazer pesquisas com ele, né? Nós tínhamos um projeto de pesquisa que tinha sido recém-aprovado. Então, quando nós iríamos começar a entrar nesse processo, que eu iria começar a trabalhar com isso, lá veio a pandemia e acabaram cortando as verbas para as pesquisas. Então, a pesquisa foi cortada. E aí, dentro desse contexto, a igreja já surgindo, então aí eu agora me torno, né, pastor integral, por assim dizer, acaba a faculdade, então pastor de forma integral na comunidade na qual nós lideramos lá no Canadá, em Toronto. E um direcionamento que o Senhor deixou claro para nós desde o início foi justamente esse direcionamento, essa cultura da mesa, da relação, né, essa cultura mais orgânica de vida de igreja. E que é um contraponto muito grande, principalmente com as igrejas lá. Lá é muito... Que a forma como a igreja ela é expressa lá, ou as formas da igreja lá, é muito a partir dos modelos business, né, de negócios, os modelos de empresariais. É uma instituição que tem que funcionar e se pagar. Exato. Né? Que é uma pegada meio americana. Que é uma pegada americana, exato. É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Então nós começamos a observar isso desde o princípio e por algum tempo a gente foi, vamos dizer, eu digo assim, né, teimosos, né, em buscar estruturas, né, para desenvolver a vida comunitária. Mas principalmente durante a pandemia ou sempre quando nós iríamos buscar estruturas, fechava tudo lá. Uma vez que a gente foi alugar um espaço, fechou. Aí abriu de novo. Aí nós alugamos um espaço, deu uma semana, fechou de novo. Nossa. Como se a gente fosse de fato sendo empurrado para as casas. Né? E durante esse período nós fomos entendendo e buscando desenvolver os irmãos a partir de uma realidade, de um núcleo familiar. Né? Ontário foi a província na América do Norte que ficou mais tempo fechada, ficou 1 ano e meio fechada. Nossa. Né? Nos picos mais altos da pandemia, nós não poderíamos nem encontrar outras pessoas, receber outras pessoas na nossa casa. Não podia fazer visita. Não, podia fazer visita, você só podia ficar com a sua família. Nossa. Né? Então, e durante esse período, óbvio, nós tínhamos a ferramenta do Zoom, o que facilita, mas não é a mesma coisa. Claro.
Então nós começamos a entender que o Senhor estava chamando os homens, as mulheres, para uma responsabilidade familiar e buscar desenvolver o discipulado da família, Sim. resgatar né, aquilo que talvez os nossos avós tinham Sim. do culto familiar. Aham. Né? E nós começamos a perceber que os irmãos e as irmãs que de fato se atentaram a isso, eles começaram a crescer como família, desenvolver uma maturidade cristã e se tornar exemplos para outros irmãos. Sim. Isso é muito louco porque a pandemia, ela obriga a gente a estar a gente é obrigado a fazer o que era comum, né? Então a igreja na casa, a gente é obrigado a sair dos planos, das estratégias, das instituições, e a gente é obrigado a ser igreja na casa. Isso é louco porque é como um cara que está há 10 anos na igreja, sei lá, eu jogo pra ele e falo, bro, agora, domingo que vem, você vai fazer uma ceia na sua casa. Você consegue? Assim, você tá de boa com isso? E é engraçado que ela meio que desnudou como a gente não era igreja, né? Como a gente não era igreja no núcleo, como a gente não era igreja no relacionamento. Era muito domingo, clero, culto, estrutura. É o que eu sempre falo lá, né? Com os irmãos, é o seguinte, faço essa brincadeira, mas não tão brincando. É engraçado que quando nós ouvimos uma palavra, nós rapidamente associamos uma imagem. Então se eu falo McDonald's, você vai imaginar o símbolo do McDonald's ou o hambúrguer. Né? E quando nós falamos igreja, o que vem na cabeça das pessoas é a estrutura. Sim. Ainda que os irmãos e as irmãs saibam que a igreja não é a estrutura. Sim. Eles continuam pensando ou imaginando a estrutura quando vai falar de igreja. Por quê? Sim. Porque essa é a forma de eles se relacionarem com a igreja. Nós nos relacionamos com a igreja na estrutura. Sim. E se não tiver estrutura, nós não nos relacionamos como igreja. E é isso que a pandemia deixou muito claro. Né? Era algo que nós já constatávamos lá no Canadá, né? Até porque o índice, ou a estatística, quer dizer, é bem drástica no Canadá. Então, a cada uma igreja plantada no Canadá, 3 morrem. Então, eu já entro nesse lance de estatística, porque eu, como um bom host, eu fui no Google. Só que o dado que eu acho no básico, assim, é de 2011. Então, assim, estou falando mais de 10 anos atrás. Então, a priori, é um país cristão. Um país que ele nasce ali, tipo, com catolicismo, protestante. Então, assim, era muito... A estatística que eu tinha olhado era, tipo, 30 e poucos % de católico, 30 e poucos % de protestante e 30 e poucos % de nada. Eu acho que já diminuiu isso. Então, eu imagino que em 10 anos o negócio tá mudando. Hoje, então, o cristianismo, catolicismo e protestante, ele tá caminhando para um europeu, assim, Sim. muito forte? Tanto... Eu não sei, eu não posso dizer com precisão, mas eu, conversando com alguns irmãos que estão na Europa, trabalhando com a igreja, o cenário é muito igual. Né? Tanto o Canadá quanto a Europa são considerados pós-cristãos. Porque, por exemplo, esse termo, na minha, né, ignorância, eu ainda não uso para a América, para os Estados Unidos. Não. Porque a sensação que ainda é um país muito... E o Canadá, ele se aproxima mais da Europa. Entendi. Então já é uma realidade consideravelmente diferente, né? Principalmente na parte francesa do Canadá, onde o índice é ainda menor. Explica rapidinho pra nós aí, que a gente é leigo, né? Canadá, América do Norte. Gelo, alguns lagos e muitas paisagens bonitas e pessoas educadas. Mas tem esse mix americano-francês, né? Como é que funciona? Então teve Americano eu falo, inglês-francês. Inglês-francês. Hoje a parte francesa, propriamente do Canadá, é o Quebec, né? Que é onde fica uma cidade de Quebec, fica a cidade de Montreal. Sim. Né? Tem outras províncias, tipo New Brunswick, que tem uma influência francesa, mas que é uma questão histórica que franceses e ingleses chegaram no Canadá e foram disputar por terra. Cada um ficou um pedacinho. Os ingleses ficaram com a maior parte. E aí o Quebec ficou como uma parte francesa. Então o Quebec seria um estado. Tipo, Minas uma Gerais. província. Minas Gerais fala francês, mas seria uma província, isso. E lá realmente entrou no Quebec, tá lá em Montreal. Francês.
Eu tive até uma experiência engraçada, né? Eu fui para New Brunswick com um irmão de carro e 20 horas de viagem de carro. E nós tínhamos que cruzar o Quebec, né? E aí todo mundo que já tinha ido para o Quebec falou, olha, quando você chegar lá, aprende algumas palavras em francês, porque eles não falam inglês. Ou para você falar inglês com eles, você tem que primeiro falar francês com eles. Sim. Né? Bonjour. Bonjour. Blá, 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 blá. E aí depois... Isso. Entendi. E aí esse irmão que foi comigo, o Alisson, a gente foi parar numa cafeteria, né, num coffee shop, chamado Tim Hortons, que é bem canadense. Né? Lá no Canadá não se toma tanto Starbucks, que é coisa de americano. Tim Hortons é canadense. Então a gente parou no Tim Hortons e aí ele entrou e ele foi pedir e chegou pedindo em inglês. A mulher fingiu que ele não estava na frente dela. Típico de um francês. Não falou nada. Não sei quem é você. Não atendeu ele. Aí depois ficou muito bravo, né? Ele ficou muito bravo e saiu sem pedir nada. E aí eu vi isso, óbvio que eu pedi. Tentei, né? Enrolar em francês. Dá uma... Mas é real, assim. E hoje, se o presidente vai fazer um pronunciamento para a nação, ele fala inglês? O primeiro-ministro, que é o Justin Trudeau, lá não tem presidente, né? Ele faz tanto inglês quanto francês. Entendi. Interessante. E no caso hoje, tu tá em Toronto, inglês, teu contato com francês não é tanto? Não. Entendi. Não. Nós temos irmãos que trabalham lá na comunidade francesa, né? Irmãos que já estão lá há muito tempo, mas nosso contato lá hoje é majoritariamente, né? Não tem o contato do francês. Entendi. Essa comunidade que foi criando assim, até organicamente, foi juntando hoje, ela é majoritariamente brasileira? Ela tem um mix internacional? Tem um mix internacional, mas hoje é majoritariamente brasileiro. Os brasileiros vão... Tem os seus filhos que... Sim. Né? Então, eu costumo dizer, porque quando eu fui pra lá, eu tinha muito da ideia assim, cara, né... Negócio é só inglês. Tu não queria falar com brasileiro. Mas depois de caminhar no Canadá, eu mudei um pouco a minha concepção. Assim, porque eu costumo dizer, e eu falo isso para algumas pessoas já, o cristianismo, e entendo o que eu quero dizer, o cristianismo no Canadá vai ser salvo pelos imigrantes. Sim, legal. Né? Porque o canadense já não tem mais filho, né? Já começa por aí. O índice de natalidade deles é baixo. Baixíssimo. Esse é com exceções, óbvio. Mas há um desinteresse cada vez mais crescente no cristianismo, na religião cristã. Né? Então, por exemplo, eu servi lá numa igreja batista de 150 anos, que a pessoa mais jovem da igreja tinha 60 anos. Nossa! Né? E assim, eu tô falando de uma comunidade de 20 pessoas. 150 anos de igreja... 20 pessoas, a mais jovem tinha 60 anos. E essas 20 pessoas, elas não se preocupam? Ou elas sabem e tipo assim, não sei o que fazer? Eu acho que tem aqueles que não se preocupam porque acham que é aquilo ali deu. O jovem tá nem aí mesmo e tal. Que mais tarde vai vir. Né? E outros de fato não sabem o que fazer mais para alcançá-los. Mas reconhece um problema. É um problema, claro. Sim. Porque é um negócio assim, é assustador, né, cara? E vamos lá. A gente tá falando do quê? Do Brasil daqui 30 anos? Ou eu fui muito brabo agora? Não penso que em 30 anos o Brasil vai estar como o Canadá. Porque é um caminho, né? É um caminho, claro. Tipo, o que a gente vive hoje, a gente tem um avivamento que fala do Canadá, dos Estados Unidos e tal, e vê que esses países eles estão fazendo uma curva que a Europa já fez, e nós ainda parecemos estar numa crista lá. Eu não penso que que o Brasil está numa crista mais. Mas tu acha que a gente está subindo ou caindo? O cristianismo, como religião. Não falando assim, esse cristianismo é bom ou esse cristianismo é ruim, mas como a religião cristã, o IBGE é cristão.
Tu acha que a gente... Eu acho que vai crescer muito ainda. Tu né? acha que ainda... Cresce, mas não que seja certo. Sim, não que seja um crescimento saudável. Não, porque o que eu digo, análise básica, a Coreia, superavivamento, o país converte de uma geração para outra, a juventude inteira, né? Não houve continuidade. Não houve continuidade. E eu não tô falando de, meu Deus, passaram 150 anos. Não, de pais para filhos. Né? Tipo assim, em 40 anos, amigo, um país se converteu e uma próxima geração tá dançando Gangnam Style sem, tipo, saber nada, entendeu? Então, assim, é rápido. Às vezes parece que é rápido. Mas enfim, análises de diferentes, né? Tipo, eu tô olhando pro Canadá e pensando um paralelo com o Brasil. O Brasil segue muito o fluxo dos Estados Unidos. Assim. Americano, é um pouco diferente, né? Mas o Canadá já tá bem mais avançado nessa questão desse pós-cristianismo, né? E nesse caso lá, você lá, a compreensão de que o estrangeiro, ele salva, né? Salva o cristianismo lá. Você entende como o canadense chegando ao momento e olhando pro estrangeiro e falando, cara, eu quero que esses caras tenham? Eu penso que o surgimento de novas... E aí entendo o que eu quero dizer também. Estamos pisando muito em ovos, mas tudo bem, assim. Novas expressões da fé. Né? Eu gosto muito de um autor quando ele fala que o mundo pós-cristão ele é um terreno muito similar ao mundo pré-cristão. Que nos possibilita a capacidade de alcançar as nações de novas formas. Interessante. Então eu acredito muito numa nova expressão da igreja que está surgindo e que vai trazer muito mais sentido e clareza, trazer muito mais luz do que essa forma como nós estamos acostumados. Você traduziria isso com menos estrutura e mais mesa? Sim. É para onde a gente vai caminhar. Eu posso estar sonhando, mas de uma certa maneira, olhando para uma juventude que está vindo, e aí, tipo, o adolescentezinho que está vindo, por isso que eu fui meio radical assim, mas conversando com alguns, eu vejo em alguns deles, e claro, como tu falou, a gente é muito mais parecido com o americano, a gente se vislumbra com muita coisa, mas para alguns deles, eu já sinto que o telão de LED não é mais tão legal. Ao ponto de, às vezes, falar assim, por que a gente gastou 150 mil no telão de LED? Então, eu acho que eu já tenho uma cabecinha que tá procurando uma nova expressão de ser igreja, né? O problema que eu vejo que acontece nos Estados Unidos é que toda expressão nova que surge, ela entra ela é criada um modelo e aí vira uma franchise, né? Claro, sim. Vira franquia. Sim. Né? Onde nós reproduzimos um modelo... Eu brinco com o Vitor Vieira, ele tá lá no IHOP, né? E eu brinco que o Mike Bickle estragou a oração, né? Porque agora pra nós orar tem que ter uma harpa, tem que ter uma taça, um canta, o outro faz um... E eu zoo assim, claro, porque é maravilhoso, quando funciona é muito legal, mas tipo assim, poxa, eu só queria orar, pô. E é porque a gente abraçou um modelo que às vezes nem cabe na minha realidade, né? Tipo, na minha realidade de igreja local, né? É porque parece que o modelo, por exemplo, harpa e taça, foi desenvolvido como uma forma para preservar uma essência que foi derramada lá, né? Então, quando tu quer replicar a forma, mas sem a essência... Não funciona. Exatamente. E... Que é o que acontece hoje com o tema mesa, né? Sim. Foi banalizado. Sim. Né? A gente tem uma mão de banalizar as coisas, né? Tipo assim, discipulado. De repente, discipulado virou um sistema de... Não, tem que ser assim. Tu discipula esse, que discipula esse, que discipula esse. Isso. Então, a gente virou um sistema também, entendeu? E o problema é que quando nós banalizamos, o que acontece? Pessoas são impactadas por uma mensagem. Que geralmente, né, essas pessoas que são usadas pelo Senhor para trazer um entendimento sobre, elas são pessoas que viveram aquilo. Que experimentam aquilo. Então, pessoas são impactadas por uma realidade. Então, vamos supor a mesa. Pessoas foram impactadas pela realidade da mesa, porque não se tinha mesa. Aí, o que acontece? Eu pego a mensagem e eu mudo o significado para adequar à realidade da qual já estou.
Entendi. Então, eu mudo o sentido de mesa para dizer que eu estou vivendo mesa. Sim. Sim. Então, mesa deixou de ser, né, esse lugar onde nós compartilhamos o coração, onde nós nos sujeitamos um ao outro e honramos um ao outro para se tornar as nossas conferências. Sim. E aí a conferência, eles falam numa mesa. E aí nós chamamos aquilo de mesa. Sim. Só que você sai sem conhecer o cara que está do seu lado. Entendi. Isso para muito, né? Por exemplo, eu fui no sertão e na missão já se conversava sobre isso, né? Aquela coisa do somos todos missionários. Muitas vezes era uma igreja que nunca enviou ninguém, que nunca fez, falando assim, não, tem que entender que todos somos missionários. E por mais que tu entenda o que ele está querendo dizer, na verdade ele está adequando para a realidade dele e falando assim, não, gente, não precisa enviar ninguém. Não vamos nos preocupar com missões lá fora. Não, porque somos missionários aqui dentro, né? Isso. Então ele mudou a mensagem para dizer que agora para ele tá tudo bem. Isso é realmente é mais fácil. Né? Então é mais fácil eu adequar a mensagem do que não, porque mesa é isso, mesa é essa, do que eu sentar num lugar e compartilhar um coração, né? E sinceridade. E ser vulnerável, né? Ser vulnerável, né? Tipo assim, se arrepender. Falar de um pecado, ouvir com amor. É outro nível do que é ser igreja. Né? Isso. E eu acredito que à medida que nós caminhamos para o fim dessa era, né, haverá uma maior necessidade de nós sermos um. Né? Que é a oração de Jesus. Exato. Quando vocês forem. Né? E essa oração é um testemunho contra a igreja hoje. Né? Porque quando vocês forem o mundo crerá. Sim. Né? Então, a descrença do mundo revela a nossa falta de unidade. Mas Hebreus vai dizer, né, que não deixeis de congregar, como é de costume de alguns, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Sim. Então, o dia que se aproxima deve me mover à urgência de estar junto, Sim. de ser de congregar. Né? Então, quanto mais eu penso isso, quanto mais próximos do dia que se aproxima, mais vai ser a ênfase do Espírito em restaurar a igreja na verdadeira comunhão. Né? E aí está um outro tema que nós banalizamos, comunhão. Né? Comunhão se tornou a pizza que nós comemos depois do culto. Sim. E não a relação que nós desenvolvemos em Cristo. Sim. É engraçado porque quando tu fala, por exemplo, o que tu enxerga para a solução do Canadá, é a solução para o mundo, né? Então, assim, não é, né, no final do dia... E é uma ênfase que Deus está soprando no mundo, né? Eu tenho desenvolvido nos últimos 3 anos, eu acho, uma proximidade com o Martin Scott. Escreveu Abraçando o Amanhã, um homem profético, um profeta escocês. E ele me apresentou alguns amigos dele. E um deles, um casal, foi o John e a Christine Larkin, que são do Reino Unido e trabalham com o movimento de igreja nas casas, que fazem parte desde a década de 70, dentro desse movimento, né, que foi iniciado por 5 homens, 5 homens que não se conheciam, de diferentes tradições, que na década de 70 receberam do Senhor essa instrução e foram para suas casas, e Deus conectou eles no Reino Unido, e eles começaram a desenvolver essa vida de igreja, e não só uma vida de igreja, mas também uma base apostólica de envio. Né? E eles fizeram parte disso tudo desde a adolescência, desde os 15 anos. Legal. Hoje eles estão com 70 anos. Nossa. Uma vida. Algum tempo de vida. Né? E eles estiveram lá no Canadá, ficaram uma semana conosco. E aí, num dado momento, eu perguntei para ele, né, que um dos dados quanto a Londres, agora eu não me lembro se é 56 ou 76, em que em 2056 ou 76, me perdoe a falha de memória, Margem de erro. não haverá mais cristianismo em Londres. Olha só. Né? E aí eu perguntei para ele, aí ele olhou para mim, pensou assim, parou, olhou fundo no olho
falou assim, Mateus, essas pesquisas não contam com pessoas como nós. Nós somos invisíveis para eles. Sim. Né? Ele falou, eu posso testemunhar que existe um movimento nas casas que está crescendo cada dia mais. Irmãos que estão de fato caminhando de forma bíblica, em aliança com as suas famílias e com outras famílias. Então é o fermento, né? Sim. Que vai levedando toda a massa. Louco. Né? E quando tu vê, uau. Isso é maravilhoso. E eu tenho tido essa experiência de me conectar com outros irmãos também nos Estados Unidos, que também têm desenvolvido essa vida. Ele é escocês? Martin, sim. E o outro que foi lá no... É o inglês. Inglês. Ah, ótimo. Porque o que acontece? Eu ia fazer esse questionamento. Até fiquei tipo, pô, maravilhoso isso. Mas ao mesmo tempo eu imagino que em países mais quentes isso é mais fácil, porque a casa é mais aberta. Mas se isso está acontecendo em Londres, então eu estou errado. Porque, por exemplo, eu ia questionar isso no Canadá. A imagem que eu tenho de um canadense é que, não tão longe do americano, mas eu imagino que ele é um pouco mais, é um certo... Calma, bro, meu espaço. Existe isso, né? Só que esse meu espaço, ele não é no sentido assim, ele não é impenetrável, né? É que o processo de desenvolver amizades leva mais tempo. Sim. Né? E aí existe uma falsa métrica para nós. Nós brasileiros somos muito receptivos, muito falantes, mas nós também somos muito falsos. Perfeito. Meu Deus, você descreveu um brasileiro. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que nós recebemos uma pessoa na nossa casa, Sim. quando essa pessoa sai, eu saio falando mal dela. Pô. Isso não acontece lá. Entendi. Né? Quando você é amigo de um canadense, de um inglês, você é amigo dele. Entendi. Né? E eles vão levar essa amizade pra vida. Claro. E nada impede você entra na casa da pessoa, vocês conversam, vocês são amigos, mas nem por isso vocês saem super se abraçando e se beijando. Exato. Né? Tipo, o que é essa comunhão, não, né? A nossa métrica brasileira realmente é diferente. Interessante. Porque para mim é um ponto. A igreja na casa, ela tem essa barreira, porque a casa é um lugar muito especial também. Né? Então por isso que fazer isso eu considero especial nisso. Tipo, poxa, você está entrando num ambiente íntimo da outra pessoa, né? Numa casa e tudo mais. Agora, o que é interessante destacar, e que é uma transição que eu tive que fazer, é que igreja na casa não é mais um formato de igreja. Eu não estou substituindo o templo pela casa. Sim. Não é a mesma coisa, só que numa casa. Exato. Igreja na casa é um estilo de vida. Que começa a partir da sua casa. Sim. E outras casas que também estão dispostos a viverem a mesma coisa. Maravilhoso. Vou provocar mais. Não é natural que uma igreja na casa que cresça, porque, tipo, pessoas convidam pessoas, não queiram um lugar e de repente viram uma estrutura de novo? Olha... Ou por exemplo, várias casas falam assim, vamos se juntar domingo e fazer uma muvuca junto? E isso basicamente é um culto modo... Não, porque eu acho que a dinâmica é diferente. Né? Então assim, essa é uma preocupação que eu tenho lá, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho irmãos assim que estão conosco, que de fato estão vivendo essa realidade, né? E eles falam assim, nós não queremos mais voltar para as estruturas que nós saímos. Sim. Né? Então assim, não como vida. Então, porque uma coisa é eu reunir, vamos supor, 20 casas em um domingo no mês para dar uma palavra de direcionamento para eles. Sim. Outra coisa é eu fazer isso com a vida da igreja. Sim. Eu posso alugar um lugar, a gente se reúne lá e passa e tal. Mas a dinâmica da igreja nas casas é o quê? É que nós somos chamados, né, para compartilharmos aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Óbvio, né? Existe liderança, Existe o presbitério, ordem. existe.
né? Existe liderança, existe ordem, mas é um ambiente onde nós somos chamados para a edificação mútua, Sim. né? Então, e isso custa mais, porque é um trabalho, né? Os líderes, eles precisam estar trabalhando muito mais para o desenvolvimento dos irmãos de uma consciência sacerdotal, onde eles vão ter clareza daquilo que eles carregam para poder compartilhar para os outros. Sim. Claro. Porque compartilhar requer ter consciência disso. Exato. Porque é mais fácil eu só ouvir, não posso só ter nada, receber. só recebo, Exato. e tipo assim, não sei, não tal. Exato. E Né? você, Então, você obriga a pessoa a ser um crente maduro. isso. Não é que obriga, mas tu leva a pessoa à maturidade. Sim. Obriga foi um, assim... E a questão é que você compartilhando, você se desenvolve e você desenvolve outros. Claro. Né? E aí isso é necessário, né? É implícito que exista uma capacidade de me sujeitar mutuamente. Sim, que isso é algo difícil. É algo difícil, mas é algo necessário para sermos cheios do Espírito. Sim. É difícil, mas é bíblico. Eu gosto de Paulo quando ele fala lá em Efésios, que ele fala assim, olha, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. Né? E aí ele vai falar como que nós nos enchemos do Espírito. Ele fala, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração. E aí depois ele fala, sujeitando-se uns aos outros. Então, óbvio, existe a realidade da vida no meu secreto, mas o meu secreto me prepara para o público. Né? Jesus fala, olha, quando vocês forem orar, orem no secreto, que o Pai que vem em secreto recompensa. E aí depois ele fala, quando vocês orarem, olhem assim, Pai nosso que estás no céu. São duas dinâmicas diferentes, são duas realidades diferentes. Uma coisa é orar no secreto, outra coisa é eu orar o Pai Nosso. Sim. Eu não oro o Pai Nosso no secreto. Sim. Né? Claro. Então, eu conheço o Pai em secreto para que no público eu conheça os irmãos que também têm Deus como Pai. Sim. Então, o público é para nós conhecermos os irmãos. E conhecendo os irmãos, nós vamos sendo cheios do Espírito, à medida que Deus é revelado aqui e aqui. À medida que nós falamos, cantamos, louvamos, Sim. agradecemos, à medida que nós nos sujeitamos uns Sim. aos outros. Então, a vida comunitária, ela é necessária para o meu crescimento no Espírito. Sim. É por isso que não existe crente maduro sozinho. Não é possível. É necessário a vida comunitária, é necessário o relacionamento, é necessário o desentendimento. Sim. Sabe, nesse processo da plantação da igreja, nós tivemos por diversos momentos de desentendimentos, porque eu costumo dizer que a vida da igreja, a vida orgânica da igreja, a vida da igreja nas casas, ela é uma casa é uma casa de vidro. Não existe um canto da tua vida que ninguém vai conhecer. Você está disposto a isso, né? Tipo, é uma dinâmica... É bíblico, né? Uma dinâmica... É incrível, porque essa vulnerabilidade te leva a um lugar que sem essa mesa, essa comunhão, cara, tu não vai ter lugar nenhum, né? Eu acho que essa é uma das belezas do evangelho, né? Do que é ser igreja. Não é replicável. Isso. Né? Tipo, não tem outro lugar. Não é um... Porque uma boa pregação, eu substituo por um bom coaching. Agora, essa mesa é tipo, mano, não é só o terapeuta que te ouve. É um lugar de compartilhar, é uma dinâmica incrível. E isso, quando nós nos dispomos a viver isso, nós vamos enfrentar momentos que vão nos conduzir para a total dependência do Senhor. Sim. Né? Como? Vai haver um momento, se nós de fato estamos querendo viver isso, vivendo na casa um dos outros, compartilhando a vida, compartilhando refeições, compartilhando o dia a dia, né? Que não se trata de programações. Não é a agenda da semana. Sim. É uma vida compartilhada. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar o que deveria ser. Né? Na casa dos teus amigos, tu não agenda para ir. Pessoal, terça é isso? Isso. Porque o chamado para a comunidade cristã
de acordo com Jesus, ou o fim do discipulado, eu tenho falado bastante sobre isso, o fim do discipulado de Jesus é a amizade. Uhum. Eu não chamo vocês mais de servos, eu Sim. chamo vocês de amigos. Uhum. Né? Então, o fim da comunidade é o desenvolvimento de relações de amizade, de aliança. Sim. Né? E uma vez que nós nos dispomos a viver isso, vai ter momentos que nós vamos ter conflitos, Uhum. Total. atritos, Natural. Uhum. né? Que é natural. Né? Que não é só natural, é necessário. Por quê? Porque vai ter conflitos que nós vamos olhar assim e vamos dizer, acabou o meu relacionamento com o Joey. Uhum. Não existe mais relacionamento com ele. E é nesse momento que nós vamos fazer uma decisão. Se nós vamos manter a aliança do Senhor ou se nós vamos ser guiados pela nossa afinidade. Porque quando eu desejo manter a aliança, eu vou me achegar a Deus e falar assim, Deus, eu não sei como resolver esse problema. Uhum. Eu estou e sou dependente da Tua graça e do Teu poder de reconciliação. Né? Nós costumamos dizer lá, e até compartilhei isso com os líderes ontem que eu ministrei ali em Florianópolis, nós costumamos dizer o seguinte, lá no Canadá e nos Estados Unidos e em outros países também acontece isso, quando você chega na casa de alguém, é costume você tirar os sapatos. Uhum. Né? Então, nós costumamos dizer assim, que a igreja ela se faz de pé descalço. Ou seja, se você está com tênis, significa que você está preparado Vazar. para sair. Rapidinho pode ser. Uhum. Né? Agora, se você tira os seus sapatos, você está disposto a ficar. Uhum. Então, a igreja ela se faz de pé descalço. Legal. Né? A igreja não se faz de tênis calçado. Cara, eu creio muito nessa nova leva, assim, dessa nova expressão, como você falou. Eu só fico imaginando como isso, numa realidade brasileira, que é totalmente diferente, ela vai acontecendo, né? Porque eu acredito que, claro, existe cada lugar, vai expressando e vai entendendo a sua realidade e eu acho que um jeito bom de começar é esquecer métodos, né? Esquecer maneiras fechadinhas e ir descobrindo isso, né? Dentro dessa tua realidade lá, no final das contas, tu estás há quantos anos no Canadá? Eu tô há 5 anos, cara. 5 anos no Canadá. Eu imagino que tu tenha se deparado com uma realidade de evangelho muito diferente, no sentido não só cultural como social, porque tem uma coisa que acontece, é natural, que a gente vive em bolhas. E isso não é um ou outro, não, todo mundo vive numa bolha. E enquanto a gente não sai, parece que a realidade do mundo é nós. A realidade do mundo é isso aqui, né? Itajaí. A realidade do mundo é Santa Catarina, a realidade do mundo... E parece que lá fora é outra... Tipo, não existe. E às vezes eu traduzo o evangelho, às vezes eu traduzo a mensagem, às vezes eu traduzo os pensamentos, as pautas, sempre da minha bolha. Essa tua ida para o Canadá, você se deparou com... Cara, o evangelho aqui... É outra parada, e o evangelho sempre é o evangelho, claro, mas a realidade é tão diferente que o que eu tenho que pregar é outra coisa. Claro que você ainda tem ali a sua comunidade que tem muito brasileiro e tudo mais, mas olhando no sentido do Canadá, mas assim, até mesmo a vida do brasileiro no exterior é totalmente diferente. né? Tu vai também absorvendo cultura Então, e tal. eu costumo dizer que o Canadá, foi no Canadá que Deus me deu um amor pela igreja. Que me batizou com amor pela igreja. Sim, Com amor sacrificial. sim. Né? E... É que também, né, nesse momento que você vira pastor, né? Nesse momento que você também, Isso. como pastor, ama Isso. a ovelha, né? A pessoa, Isso. enfim. Então, assim, mas foi no Canadá que eu fui percebendo essa necessidade, recebendo esse entendimento sobre a igreja, esse entendimento sobre comunhão, esse entendimento sobre unidade, né? E essa é uma mensagem que tem norteado muito a minha vida, esse entendimento sobre discipulado, né? Foi lá no Canadá que comecei a receber esses direcionamentos, porque quando nós vemos o contexto social, contexto cultural das igrejas no Canadá, nós vemos que isso falta, né? E porque, assim, só voltando um pouquinho e aí construindo junto, que tu havia falado sobre que
diferentes localidades, diferentes Bolhas, formas de tá. expressão e tudo mais. Só que se nós queremos ver o surgimento de novas expressões para um novo mundo, que nós estamos vendo um novo mundo, né, um novo normal, foi algo que Sim. foi muito falado depois da pandemia, nós precisamos ser intencionais no desenvolvimento disso. Sim. Não é um deixa a vida me levar, não. Não, Estamos indo exato. para um lugar. Exato. Né? E eu acho que vai chegar um momento onde muitos líderes eles vão precisar repensar a forma de desenvolvimento da igreja. Porque algo que eu experimentei no Canadá e que eu observei no Canadá é que o formato importa. Total. O formato importa. Então não tem como eu querer desenvolver essa vida que nós estamos conversando se o formato que eu continuo trabalhando não tá caminhando para esse lugar. não caminha para esse lugar, não comunica essa realidade. Aham. Então, Agora, você é um jovem. aham, Eu sou um jovem, tô ficando velho, mas eu sou um jovem. Não é mais natural que a gente vibre isso no coração e, como eu citei o jovem lá, adolescente, que já tá questionando um telão, não é natural que a gente já enxergue isso, porque é diferente do cara que tá lá com 50 anos, sei lá quantos de igreja, porque, como diria o Capitão Nascimento, ou qualquer alguém do Tropa de Elite, o sistema se alimenta. claro. Então, tipo assim, de uma certa maneira, a pessoa não enxerga porque o sistema é bom. Então, assim... Bom pra ele. Bom pra ele, exato, bom pra ele. Então, tu não acha que... É claro, o Espírito Santo ascendendo pessoas, ou a troca de tempo e gerações, porque é difícil mudar. Claro. E é difícil mudar rápido. Porque... Mas eu não penso que precisa ser rápido. Porque algumas instituições são em grandes embarcações, tipo assim, meu. Claro. A mudança de direção leva mais tempo. Tu já leu Cartas à Igreja do Já. Chan? Tipo assim, ele é engraçado que dá uma sensação de memória, que ele dá uma pirada, assim, né? Sim. E ele tem um impacto com isso. Sim. E ele pega uma mega Church. church e... 15 mil membros. Só que eu não sei quem tava lá. Como isso foi feito, né, cara? É uma loucura, assim. O que aconteceu foi que ele passou, porque ele tinha um presbitério e o presbitério votou contra Sim. as Aí- pautas dele, né? Aham. E aí ele entendeu que aquelas pautas eram muito caras pra ele. Sim. Então ele deixa a igreja. Lá continua. Aham. Lá continua. Eu achei que ela tinha até... Acabado? Não, continuou. Tá bom. Ele que vai pro Oriente, vai pra China. Sim. Aham. Pra China, pra Tailândia e vai pra mais um outro país onde ele tem contato com uma expressão mais orgânica de igreja. Sim, né? que é o Oriente, ele tem muito isso até pela questão necessária, né? Necessidade. E aí lá na China ele conhece um pastor de uma igreja perseguida. Ele falou que em algum dado momento lá na China o cristianismo tinha deixado de ser perseguido pelo Estado e que houve incentivo para que a igreja... E foi por um curto período de tempo, se não me engano foram 6 meses que foram permitidos. Mas que nesses 6 meses os templos lotaram. Né? A igreja desse pastor tinha, se não me engano, 10 mil pessoas. E ele falou, a melhor coisa que Deus fez foi enviar novamente a perseguição contra a igreja. Porque os irmãos estavam virando crentes que deixaram suas responsabilidades de lado e estavam desaprendendo o que eles tinham aprendido. A perseguição nos tornou maduros. Sim. Né? E isso o Francis fala que isso impactou muito ele. Né? E hoje, lá nos Estados Unidos, eles estão com o movimento do We Are Church, né? Nós somos igreja. Sim. Né? Que é um movimento de igreja nas casas. E que já tem milhares e milhares de pessoas participando com isso. Sim. Né? Então, eles continuaram crescendo de uma maneira orgânica, né? Com um direcionamento óbvio. Existe organização, é necessária organização, Sim. né? É necessário algum nível de estrutura, Sim. né? Mas são Porque- estruturas que não sufocam o relacionamento. Porque as nossas estruturas hoje, elas nos privam do relacionamento. Sim. Porque nós trabalhamos para a manutenção e o sustento da Da estrutura. estrutura. A gente tá vivendo pela estrutura Nós e... vivemos pela estrutura. E, a estrutura tá aqui acontecendo e tem que Exato. se pagar a estrutura e... Exato.
né? Agora, a tua realidade lá ela é diferente, né? E você entende disso no Canadá. E quando eu falo realidade diferente, é no sentido também que você está no início de um projeto de igreja. Estamos no processo de plantação. Né? Implantação. São 2 anos. Então tá no início e tudo mais. O que você imagina, não só para o Brasil, mas para outras igrejas no Canadá que precisam entender isso? Como você caminha para essa direção? Pode ser um pouco mais claro na pergunta? A gente tem um problema, como é que a gente resolve ele? Ok. Entendeu? Então, por exemplo, a gente não vive isso de lato senso, né? De forma geral, a gente não vive Claro. isso. Então, assim, como é que uma igreja que não vive isso vai caminhar para isso? Porque, por exemplo, o Francis Chan fez saindo Radical. da instituição. Radical. Por isso que eu ia citar. Ele é radical e ele sai da instituição. Então, porque senão a instituição ela ia Sufocar ele. sufocar ele ou muito da instituição não estaria preparada para isso. Sim. Então, hoje, numa realidade de uma igreja tradicional porque, por querendo exemplo, migrar para aspectos mais orgânicos. por exemplo, a gente vive aqui numa igreja, uma igreja pequena, tal, 200 pessoas, que tem grupos nas casas. Isso é grande. Tá? No Canadá isso é No grande. Canadá Mas assim, no Brasil é uma igreja, né, tipo assim, média, porque, enfim, vai saber, mas que seja. 200 pessoas que tem grupos nas casas. Eu posso elevar o nível de maturidade, assim, pregando isso e caminhando para essa direção e dando essa responsabilidade. Mas eu ainda tenho a estrutura, eu ainda tenho o domingo, eu ainda tenho a ceia, eu ainda tenho o congresso. O congresso a gente mal tem, mas assim, né, a gente é uma igreja bem tranquila, mas assim, tem. Então como é que... E isso que eu tô falando, uma igreja como a minha, que é de boa, é uma igreja... ela tem 38 anos e tal. Mas tem muitas outras igrejas, meu amigo, que a tua agenda lá é... Claro. E aí? Primeiro, eu acredito que existe um processo de ensino que é necessário, de entendimento que precisa ser recebido, né? E eu penso que esse processo de transição, óbvio, existem pessoas que vão fazer esse processo como o Francis Chan fez. Sim. Né? Vão ser radicais, né? Agora, existem também irmãos que vão transicionar isso de uma forma mais lenta e gradativa, né? Então, o problema é que, por exemplo, se nós estamos dispostos a pagar o preço. A conta. Eu acho que tudo parte disso, você está disposto. Porque isso vai implicar em muitas coisas. Sim. De cara vai dar trabalho. De cara, assim. Segundo, vai implicar em mais coisas de como a igreja se organiza. Exato. Né? Eu estava conversando com um pastor esses dias que ele tem feito esse trabalho, né, de essa transformação para uma realidade mais orgânica na cidade dele. Ele é um pastor que a presença da igreja na cidade dele é muito grande, ele é uma cidade interior. Então, assim, a igreja mobiliza, né, doações de sangue na cidade, projetos sociais, eles possuem um abrigo na cidade, né? Existe uma presença bem grande na cidade, né? Trabalham com contraturno escolar, dão aulas de inglês para a comunidade. E aí ele me falou que ele percebeu, a partir dessa realidade mais orgânica que eles estão construindo hoje, que ele foi precipitado em dar alguns passos para buscar estruturas maiores. Entendi. E que hoje ele só não consegue viver mais essa relação orgânica por causa das estruturas que eles criaram. Sim. A conta já tá aqui agora. Exato, agora precisa pagar. Agora, por exemplo, eu não conheço essa história aí, esse cara, mas assim, pelo que tu me falou, é uma igreja bem legal na cidade, assim, né, com bastante projetos e tudo mais. A estrutura não tem esse lado bom de poder pagar um SOS, Mas a questão é que tudo depende de como eu construo o relacionamento com os irmãos. Porque Tu acha que é possível em casas fazer a mesma coisa? o Francis Chan está fazendo isso. Hoje é um exemplozão. A igreja deles, hoje os irmãos compraram um terreno com 75 acres de terra. Onde eles vão construir diversos chalés para receberem pastores
com depressão, com burnout, com pastores que acabaram com seus casamentos, Sim. né? E eles estão construindo um prédio para uma associação deles de filantropia, mas será também um prédio que eles vão fazer uma reunião a cada 2 meses com todos os irmãos da igreja para ter um tempo de relacionamento, lazer e direcionamento para a igreja. 75 acres é uma pequena cidade, né? Ele pode fazer muita coisa. Mas eu entendi, é possível, é diferente, É diferente. mas é possível. Porque a questão é, porque o que eu recebo muito de pergunta é, como você lida com a questão das finanças a partir de uma igreja Sim, caseira? isso já é um ponto. Claro que o teu custo também É muito pequeno. pequeno, né? Mas a questão não é a questão das finanças, eu vejo como uma questão de aliança, Sim, claro. entendeu? Então, se eu estou, porque não é que eu estou aliançado simplesmente com uma instituição, Sim. eu estou aliançado com pessoas, Claro, e eu me comprometo com essas pessoas. claro. Então, os recursos que eu dou para o benefício desses irmãos. Sim. Eu vou ser sincero, eu não me preocupo, assim, pensamento lógico, eu não nem me preocupo as finanças e tal, eu imagino só que algumas coisas as grandes igrejas, que não falando nós, porque nós é pequeno, mas as grandes igrejas, elas proporcionam que só é possível proporcionarem porque são grandes igrejas. Tipo o quê? Tipo uma escola para crianças, jovens, adolescentes. Mas novamente, Não, eu entendo que é possível, mas por exemplo, é uma grande mudança de realidade, porque assim, a gente tá Claro, falando. claro. Porque, por exemplo, de cara, a tua igreja, eu imagino assim, eu sou uma igreja na casa. certo, E aí eu cresci, certo, não cabe mais na minha casa. certo. Ou eu compro uma casa maior, Não. ou ela vira uma outra igreja na casa. Que é o padrão da igreja. Enviar, multiplicar, né? E a gente continuar. Isso é o organismo acontecendo. Só que eu ainda tenho que ter aliança com ela o suficiente, que talvez é o que o Francisco está fazendo provavelmente, para que a gente compre 75 acres juntos. Eu vou te dar uma ideia para te A pensar. gente nem tá falando do Canadá agora. Não. Mas para pensar a igreja. Você mora com seus pais, Sim. certo? Vamos supor que, né, daqui a pouco você sai da casa dos seus pais, Uhum. certo? Seus pais vão deixar de ser seus, não vão deixar de ser seus pais, Sim. certo? Você migrou de local, Aham. está construindo uma nova vida, Uhum. mas ainda existem vínculos e laços que Sim. te prendem aos seus pais, Uhum. né? Então, a igreja é uma família espiritual, Uhum. que ainda que os filhos cresçam, ela não deixa de ser família, Sim. entendeu? Sim. Porque- É essa a ideia. Porque a questão que é, aí dando uma provocada em relação ao discipulado. Uhum. A gente fala muito sobre discipulado e fazer discipulado como Jesus. Mas Jesus não prendeu seus discípulos nele. Uhum. Jesus passou um tempo com eles e enviou eles. Sim, claro. Antes de. E a gente não tá falando nem da ressurreição, a gente tá falando do ministério mesmo. Isso. Então, ele envia eles. Uhum. Existe um envio, e óbvio depois da grande comissão, né? Mas existe um envio dos discípulos para que eles desenvolvam aquilo que eles aprenderam. Uhum. Então, o verdadeiro discipulado ele é emancipatório. Total. Sim. Não é você vai ser meu discípulo para sempre. Uhum. No sentido de Sim, tá debaixo de mim. claro. Eu gosto da frase que o Douglas Gonçalves usa muito do líder inútil, né? Que tipo assim, é claro que é como tu falou, a gente sempre vai ter ligação com o pai, porque pai nunca deixa de ser pai, mas a ideia de uma liderança que o cara não precisa mais de mim. Chega uma hora que ele não tá ali, Ele cresceu, ele amadureceu. basicamente. Né? Então agora nós podemos, né? Eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo de amigos. Uhum. Sim, não, eu realmente acho que é o caminho, eu acho que é possível, eu acho só Não, que... mas existem, para algumas realidades é impossível. É, É impossível. É e impossível talvez porque... fosse para a realidade da antiga igreja do Francisco. Exato. A questão é o que é mais caro para mim? Uhum. O que eu tenho de mais valor? Sim, Se eu enxergo isso como algo de mais valor,
Eu, por exemplo, Eu vendo tudo que eu tenho. Exato. Agora eu até entendo porque realidades e realidades, por exemplo, eu não sei como é que tá hoje, mas também não tem problema citar, o Ângelo Basso, eu fui lá visitar ele e eles tinham igreja nas casas. E era engraçado porque eu achei confuso e interessante que era assim, as igrejas são nas casas. Tudo acontece na casa, a ceia é na casa, Isso. compartilhamento, tudo é na casa. Isso. Mas domingo eles se reúnem. Sim. Então, é um mix, porque eles têm uma estrutura lá, tem um templo, um lugar que é onde tem oração e tudo mais. Mas domingo eles estão lá. Eu não sei como é que tá hoje, assim, mas quando eu fui era assim, né? Mas a igreja em si era na casa. O que me parece é que o que os irmãos de Montemor estão vivendo é algo que já vem de gerações, né? Do Walker. Então eles são a terceira geração, Uhum. né? De uma cultura já estabelecida e formada de igreja nas casas, Sim. né? Então os irmãos que estão já não veem o prédio como a igreja. Aham. O prédio não é a igreja. Sim. Todo mundo sabe disso. Sim. E ninguém se relaciona com o prédio como igreja. Uhum. No sentido como Sim, tradicional. sim. A compreensão de igreja Posso estar dele equivocado, mas é o que me claro. parece. Aham. Porque eu entendo, eu enxergo isso de uma maneira Porque eu penso que mais... É um mix de uma realidade, entendeu? É porque eu penso que são diferentes tipos de reuniões. Sim. Quando a gente fala de vida de igreja, a gente está falando desse desenvolvimento de relacionamento e sujeição e amor mútuo. Uhum. Isso é vida da igreja. Sim. Agora, quando eu faço uma reunião pública, Uhum. É outra é um coisa. outro propósito. Sim. A gente está falando de vida de igreja. Algumas igrejas são feitas de reuniões públicas. Boa. Esse é o ponto. É. Então... Entendeu? Então, a vida de muitas igrejas é a reunião pública. Uhum. Tira a reunião pública, acaba a igreja. Não existe igreja. Agora, a questão é que se o propósito, né, é a reunião pública, né, é ali eu ouvir a pregação, então a conclusão de que muitas pessoas estão chegando pode ser correta. Eu não preciso mais ir para o prédio, eu vejo pelo YouTube. Uhum. Entendi. Eu não sei se esse foi um problema aqui, mas eu sei que muitas denominações nos Estados Unidos e no Canadá enfrentaram isso. Uhum. As pessoas não queriam mais voltar para o prédio, porque Sim. eu tô no YouTube, Resolve pra mim. entendeu? Eu participo da reunião através do YouTube. Sim. E se não der pra ver domingo, eu vejo segunda. É, Sim. entendeu? Porque a concepção que elas têm sobre vida de igreja está corrompida. Aham. Sim. Isso pós-pandemia foi um rolê geral, assim, né? Que deu pra ver muito. Cara, uma coisa que me empolga, sabe? Eu acho que... Eu gostei também porque falava igreja nas casas, eu gostei do termo nova expressão. Porque se tu faz as análises do cristianismo, né, mundo e reforma pra cá e tudo mais, tu vê que houve fases e a gente tá num caminho que tu enxerga na Europa, que tu vê acontecendo no Canadá, que não parece tão distante da nossa realidade de futuro e uma nova expressão vai ser necessária. E se nós não pensar nessa nova... e a gente fala novo, mas nada de novo, né? Mas nesse ser igreja assim mais profundo, cara, a gente caminha por um desfecho que não faz muito sentido. E diante disso nós vamos precisar reavaliar as nossas métricas. O que nós qualificamos como sucesso. Até publiquei um texto hoje sobre uma falsa métrica de sucesso. Eu tive em Joinville, compartilhando a palavra com alguns irmãos lá, comunidade Mosaico. Sim. Do Eduardo. Deve ser do lá que eu vi o teu stories Isso. pregando, provavelmente. Pode ser. Uhum. Então, do Eduardo Dalzotti, pastor da comunidade. E aí ele falou algo, cara, que foi engraçado e me deixou bem reflexivo. Ele foi apresentar um bebezinho. Uhum. E aí ele falou assim, olha, vocês que caminham conosco já ouviram isso de mim e eu vou estar repetindo isso sempre. Que o meu sucesso como pastor é fazer seu casamento, apresentar seus filhos e fazer seu velório. E aí ele falou assim, olha, o Vinícius aqui, eu já fiz o casamento dele, estou apresentando seu filho, e se Deus quiser, eu vou fazer o seu velório. Deus, e o Vinícius olhando.
Tipo assim, tomara que não. Tomara que não. Né? Mas quando ele falou isso, eu fiquei bastante reflexivo. Por quê? Porque qual é a métrica de sucesso que ele estabeleceu? Sim. A métrica de sucesso não é quantas pessoas passam por mim, mas é quem permanece. Sim. A capacidade de permanecer até o fim. Aham. É isso que determina para ele sucesso. Sim. Né? E parece que para mim que Jesus também é assim, Dá né? a sensação Pai, que ele usa mesmo. eu te agradeço porque nenhum dos que tu me desse se perdeu. Sim. Exceto o filho da perdição no qual eu estava destinado. Uhum. Então assim, me parece que a métrica de Jesus se assemelha mais ao que eu ouvi do Eduardo do que o que eu vejo nas igrejas. Sim. Sim. Né? Porque na forma como muitas igrejas e essas mega igrejas são construídas, a métrica é sempre a quantidade, Sim. o número, A música. né? Mas se nós olharmos de perto, nós vamos perceber o seguinte, que essas mega igrejas, elas deixaram de crescer há muito tempo. Uhum. Por quê? Porque seus prédios estão cheios de pessoas que a cada 2 meses mudam, migram, Sim. saem. Aham. Né? E qual é a questão? A questão é que você nunca vê isso porque as pessoas deixaram de ter rosto. Uhum. Tu não sabe. Você não sabe quem elas são. Sim. Você não sabe o nome delas. Sim. Você não sabe de onde elas vieram, para onde elas vão. Uhum. Né? É porque nós assumimos como igreja, ou como igrejas, geralmente, a síndrome de Caim, que eu chamo. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Aham. Né? Nós assumimos isso e nós não nos importamos com a pessoa que está ao nosso lado. Né? Nós também fazemos as igrejas, a ceia nas casas, né? E para os irmãos da igreja que pertencem à comunidade, porque nós entendemos que o momento da ceia é o momento de discernir o corpo. Né? E não tem como discernir, conhecer em conhecer. Né? Então se eu não sei quem é você, eu não estou discernindo. Sim. Como que eu vou dizer que nós somos um se eu não tenho nenhum ponto de contato com você? Se eu não sei nem como que é o seu sobrenome. É que o que eu te conheço é a tua nuca, eu sento atrás de você. E aí eu troco o cálice com você dizendo nós temos uma aliança. Não, nós não temos uma aliança. Não sei nem quem tu é. Não sei quem você é. Uhum. Né? Então nós vamos ter que repensar, reavaliar, né? E ver surgir uma nova expressão mesmo. Né? Uma nova antiga expressão. Uma nova antiga expressão. Pô, cara, glória a Deus, bro. Vamos nessa. Vamos juntos. Vamos juntos, vamos caminhar aí pra isso, né? Pra essa essência, né? É isso aí. Cara, obrigado por ter vindo, obrigado por trocar essa ideia. Eu gostei que o Canadá, ele vira um plano de fundo pra algo que, né, que Deus está fazendo, assim, e que eu acho que é muito sério e é muito importante. Então, deixa eu só conferir o mic. Então, para finalizar, dar uma mensagem pro jovem, não pro jovem, né? Pode ter pessoas de várias idades vendo isso aqui, mas para a pessoa que está vendo, sobre esse incentivo de ser igreja, sabe? Dar uma mensagem pro cara, porque eu imagino que não só ouvindo nós, mas às vezes até no sentimento, assim, às vezes muita gente se sente confusa, sabe? Tipo assim, meio, pô, cara, é igreja, não é, isso me deixa feliz, isso não, até a própria compreensão de evangelho e tudo mais, mas dá uma mensagem assim pra, não só de incentivo, mas tipo, de chamar, assim, sabe, pra isso, pra ser essa igreja. Eu acho que se eu puder deixar a mensagem para alguém, é de buscar construir relacionamentos verdadeiros e profundos. Né? Relacionamentos baseados em Jesus, né? E na aliança com Jesus, né? Sem medo, né? Sem medo daquilo que nós vamos encontrar, mas assumindo essa responsabilidade com o outro, né? Eu gosto muito do texto de João 15, onde Jesus ele vai falando sobre amar um ao outro, e é o texto que ele vai falar, olha, se vocês guardarem, vocês permanecerão em mim, e eu permanecerei em vocês, né? E vocês são
Vocês eram servos meus, mas agora são amigos meus, porque tudo que eu ouvi do Pai, eu compartilhei para vocês, né? E Jesus fala nesse texto também, antes ali no versículo, ele fala: olha, eu falo essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, me parece que existe uma alegria que será completa, né, quando nós, de fato, nos atentarmos para vivenciarmos essas coisas, né, entendendo que o fim do discipulado é a amizade, né, e é um amigo que tem a capacidade de representar melhor do que qualquer outra pessoa ou outro amigo, o grande amigo, né? Então nós somos amigos de Jesus, chamados para apresentarmos Jesus, o grande amigo, para outras pessoas. É isso aí. Cara, muito bom te ouvir, muito bom trocar essa ideia que importa muito. E se Deus quiser, um dia a gente vai pro Canadá, a gente vai lá passar um pouco de frio e... Passa calor também, tá? Passa calor também. A variação térmica é 80 graus. Nossa, Agora tá frio lá. Agora tá frio. Eu vou chegar no menos 26. Tu vai chegar a menos 26 agora? Nossa. Sábado. Eu acompanho um youtuber, Peter McKinnon, ele é de lá. E é engraçado que os rolês que ele faz me dá aquela sensação, bro, eu quero ir num rolê desse. O cara youtuber, faz altas imagens loucas, né? Legal. Então, se Deus quiser, um dia a gente vai lá até conhecer essa igreja, conhecer o que vocês estão plantando e que possamos testemunhar de tudo que Deus está fazendo. É nóis, brigadão. Você que ouviu nós até aqui e tudo mais, comenta aí, fala dessa igreja assim que queima no nosso coração, diz o que você achou, joga a sua ideia também e se vemos na próxima. Falou! Valeu!